Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso Deus, amém? Desde já agradeço ao Ministério de Louvor pela excelente direção. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, lembrando que quarta-feira temos culto de doutrina, onde temos aprendido sobre a importância do evangelismo, como é bom estar reconhecendo e aprendendo qual é a nossa função para pregar o evangelho, anunciar, falar do amor de Deus. Como é bom entender o nosso papel aqui neste mundo, amém? Lembrando também da nossa escola bíblica dominical, domingo, a partir das 9 horas, a gente tem estudado o livro de Gálatas, tem também as divisões das outras turmas. Tem sido um momento muito bom de aprendizado da palavra do nosso Deus. Crescimento bíblico é o que tem fortalecido a igreja, é o que fortalece cada irmão. E domingo à noite, a partir das 18h30, esse culto que estamos realizando agora, culto de adoração ao nosso Senhor, onde nós temos estudado o livro de 2 Pedro. Estou no capítulo 2, convido a amada igreja desde já a estar abrindo sua Bíblia, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler hoje o verso 17 ao verso 19. Desde já agradeço aos nossos visitantes, sinta-se abraçado pela nossa igreja, a visitar a gente outras vezes, sinta-se abraçado, meu irmão, e que Deus possa se fazer presente na vida de vocês. Irmãos, a gente tem visto o caráter dos falsos mestres. Hoje nós vamos ver o caráter dos falsos mestres e sua falsa liberdade. E a sua falsa liberdade. Então, comigo, igreja, vamos ficar de pé para a leitura da palavra do nosso Deus, em respeito e reverência à palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 17 ao 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: esses tais são fontes sem água. Aqui Pedro se referindo, falando dos falsos mestres, dos falsos apóstatas. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estão se afastando dos que viviam no erro, prometem a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus gracioso, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela, ó Deus, na medida da tua vontade, ó Pai. Fala ao coração da tua igreja, nos mostra, ó Deus, o que devemos mudar, quebrar, ó Deus. Nos mostra, ó Deus, uma maneira de te servir, ó Deus, com fidelidade e compromisso. É o que a tua igreja te pede, é o que nós te pedimos. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito Santo, através da tua igreja. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no domingo que nós estudamos sobre o livro de Pedro, nós vimos o estilo de vida extravagante dos falsos mestres. Trabalhamos o verso 14 ao verso 16, aqui de 2 Pedro, capítulo 2.
Hoje eu quero estar falando ainda da característica dos falsos mestres e a sua falsa liberdade. E vimos que eles são completamente contra aquilo que esperamos de um servo de Deus fiel. Vimos na história de Balaão que a corrupção, através do exemplo que Pedro nos mostra aqui, é de uma pessoa que se corrompeu por causa do dinheiro e do status, de uma glória pessoal, de uma glória humana. Vimos que eles usam a própria palavra de Deus, que eles distorcem a verdade, que eles enganam, falam mentira, vivem a mentira para arrecadar fundos para si. Vimos que são pessoas gananciosas. Nós vimos que eles têm um síndrome do protagonista, que eles querem ser o centro da atenção, assim tirando todo o foco, todo o poder da glória, da majestade de Deus para si. Ele usa a própria Bíblia para enganar que estão fazendo certo. Eles usam a própria palavra de Deus para afirmarem e afirmam que o seu estilo de vida é correto. E muitas vezes nós caímos, mas só caímos porque não conhecemos a verdadeira palavra de Deus. Só caímos porque não conhecemos verdadeiramente a palavra do nosso Senhor. Pois agora encontramos Pedro nos falando como eles usavam e usam a falsa liberdade para enganar. E não é diferente hoje. Eles vão nos apresentar uma falsa liberdade. Uma liberdade essa que não existe. Observe que no verso 19 que nós lemos, diz assim: prometem uma liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Eles mesmos são escravos. É assustador pensar que muita gente que atualmente se dedica com grande zelo a diversas seitas, um dia já foi membro de uma igreja séria. É triste, é assustador pensar que muitas pessoas que hoje levantam uma bandeira do falso cristianismo, é pessoas que saíram do meio da igreja, do nosso meio, que pessoas que envergonham o evangelho têm saído do nosso meio. Pessoas que se dizem ser evangélicos, crentes em Cristo Jesus. Essas pessoas participavam da ceia do Senhor e viam a morte de Jesus Cristo retratada no pão e no cálice. Essas pessoas se batizaram. Essas pessoas mantinham uma comunhão na igreja. Recitavam textos bíblicos. Pessoas que oravam pela vida de outras pessoas dentro da igreja. Mas como, pastor? Irmãos, não se enganem. A palavra do Senhor deixa bem claro que eles se manifestarão em nosso meio. Eles se levantarão em nosso meio. Mas não é eu nem você que vamos separar, é o Senhor. Não é eu e você que vamos notar esses falsos mestres, esses falsos apóstatas em nosso meio, mas é o Senhor. No entanto, dizem que hoje, muitos deles levantam esse questionamento e dizem que hoje estão livres, que fora da igreja eles têm uma liberdade. Muitas dessas pessoas, quando eu, pastor, ou a liderança, vai visitar, ou quando encontramos com ele no meio da rua, vamos conversar com eles, eles dizem que estão bem, por mais que não estejam. Diz que não, estou melhor sim,
Hoje eu não me congrego, mas também não estou praticando as coisas do mundo. Eu estou bem. Podem observar que essas pessoas, depois que saem do meio da igreja, ao mesmo tempo rejeita toda e qualquer fé religiosa e afirmam desfrutar uma nova liberdade. Uma liberdade essa que é mentirosa. A liberdade é um conceito extremamente importante no mundo de hoje e, no entanto, nem todos compreendem, de fato, o significado dessa palavra. Na verdade, todo mundo, do comunista ao playboy, do rico ao pobre, parece ter a própria definição de liberdade. Se eu perguntar aqui a cada um de vocês, cada um vai defender uma liberdade diferente. O que significa liberdade em nossos dias? A liberdade nos dias de hoje é um conceito complexo e multifaccionado. É um conceito que delibera com muitos pensamentos. Pode ser entendida como a capacidade de agir de acordo com as suas próprias vontades e escolhas, sem ser impedido ou coagido por outras pessoas ou pelo Estado. No entanto, essa liberdade não é absoluta. Ela é condicionada por vários fatores, incluindo leis, normas, regulamentos que regem a sociedade. Uma liberdade, ela não paira só sobre as nossas vidas pessoal, mas envolve tudo isso. Alguns tipos de liberdade, por exemplo, a mais comum é a liberdade de pensamento, e é a que mais ouvimos hoje. Pode observar que todo mundo defende uma liberdade de pensamento. Eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Não é assim? A capacidade de pensar e expressar opiniões sem restrições. Ou a liberdade de opinião, que é o direito de ter ou expressar suas próprias opiniões. Liberdade política, a capacidade de participar no processo político e influenciar decisões governamentais. Eu falo isso porque, irmãos, eu tenho um adolescente em casa, tenho um rapaz de 11 anos, que eles já falam isso para mim. Eu tenho a liberdade de falar ou pensar o que eu quiser. Eu não posso mais nem falar o que eu penso quando a gente corrige com alguma coisa. E a liberdade religiosa, que é o direito de praticar sua religião sem restrição, sem um elo. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, nós temos essa liberdade. A liberdade cristã é um conceito que tem sido mal interpretado por muitos. Por muitos. Ela não é uma liberdade para pecar, pois a salvação é pela graça e não por obras. Não é uma liberdade para ser como o homem quer ser, sem prestar contas a ninguém. Ou também não é uma liberdade para viver sem estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas muitos pensam que é isso, que nós não devemos prestar conta de nada a ninguém. Mas isso é ilusão. Ninguém é completamente livre, no sentido de ter a capacidade e a oportunidade de fazer tudo o que deseja. Sempre vamos ter que dar satisfação a alguém. O mundo é assim. Sempre. É do pequeno ao maior. É do mais rico ao mais pobre. É do mais poderoso ao que tem menos poder aquisitivo. Sempre vamos ter que prestar conta de alguma coisa a alguém. E quando partimos para a parte espiritual, sempre vamos ter que prestar conta com Deus no final de tudo.
Aliás, faz tudo o que se quer, fazer tudo o que pode ser feito, não é liberdade, mas sim o pior tipo de escravidão. Porque sempre vamos estar sujeitos à nossa escolha, aos nossos pensamentos. E Ele mesmo vai tirar a nossa liberdade, porque vamos ter que prestar conta daquilo que fazemos, do que pensamos e do que falamos. A liberdade dos crentes em Cristo consiste em estar livre da culpa e da condenação que os seus pecados merecem, livres da ira de Deus. Aí sim teremos liberdades, livres e lavados pelo sangue de Cristo. Aí sim teremos liberdade. Os crentes são livres do domínio do mundo e suas tentações, livres do cativeiro do diabo e seu domínio em nossas vidas, livres do juízo de Deus em aflições e sofrimento. Aí entenderemos que estamos livres em Cristo Jesus. E assim seremos livres do sofrimento eterno no inferno. E teremos o privilégio de chegar à presença de Deus em todo tempo, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Irmãos, não se engane em achar que a nossa vida acaba aqui. Não. E nem você que nos visita tenha esse pensamento. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sempre vamos prestar conta das nossas ações, dessa suposta liberdade. E não acaba aqui. Aí sim teremos uma liberdade verdadeira, livres em Cristo Jesus, quando reconhecermos que sempre vamos ter que prestar conta das nossas ações. Eu quero falar um pouco agora com o pensamento que recai sobre nós, em entender que esses falsos mestres, esses falsos apóstatas, nos passa uma promessa falsa. A falsa liberdade em promessas falsas que eles nos enganam. Essa falsa liberdade é aquele entendimento que é te prometido algo que não vai ser cumprido. Os apóstolos, eles oferecem liberdade aos seus seguidores que mordem a isca e abandonam a verdadeira fé, passando a seguir os falsos mestres. Irmãos, entenda, o mundo, ele evangeliza mais do que os crentes, te mostrando uma facilidade de vida, te mostrando uma vida que tu não vai precisar prestar conta com ninguém. Os mestres que eles prometem liberdade, mas essa promessa nunca é cumprida. E os convertidos que acreditam nessas promessas logo se veem em terrível escravidão. No verso 19 nós encontramos os apóstatas se considerando livres. Acabamos de ler. No entanto, estão sobre o pior jugo, o da escravidão. Contamina tudo que tocam, escraviza todos os que atrai para junto de si. A expressão que é usada aqui no verso 18 e no verso 19 é de uma falsa liberdade que nos traz a imagem de um pescador colocando a isca no anzol, ou de um caçador colocando uma armadilha para pegar a sua presa. Teve uma época que eu estava tentando praticar esse esporte da pesca. Até um amigo da antiga igreja, o irmão Alexandre, me levou, ainda comprei uma vara de pescar, comprei algumas iscas. Aí eu perguntei a ele, como eu não entendia, irmão Alexandre, essa isca no formato de peixe,
Parece um brinquedo, um brinquedo de plástico. Aí ele falou, não, pastor, não, irmã Adriana, aí é diferente. Aí tu joga essa isca no mar, e o peixe, ou no açude, seja onde for, e um peixe maior vai pegar ele. Aí eu fiquei pensando, mas pega uma coisa que nem se mexe, ele não. Aí é onde você se engana. Quando a gente joga na água, longe, aí você começa a puxar devagar no molinete, aí ele vai fazendo esse movimento, ó. Aí outra presa maior pensa que é um peixe vivo, e vem e tchum, e cai na isca. A ideia de uma liberdade é alguém que estava preso no seu pecado, escravo do pecado, e foi livre. Aí sim você vai entender o que é a liberdade. Ou alguém que estava preso em uma cela, ou acorrentado, e alguém libertou. Mas a ideia de uma falsa liberdade é alguém que está preso e acha que está livre. É um passarinho que você cria solto dentro de casa, porque você acha que ele está livre de uma gaiola ou de uma corrente, mas ele está preso porque ele não vai poder ir aonde ele quer. Eu já criei um papagaio e ele era solto dentro de casa, não tinha nenhuma corrente pegando no seu pé. E quando alguém me questionava, no meu pensamento ele estava livre, mas ele não estava, porque ele estava preso dentro de casa. Ele só não estava dentro de uma gaiola. No exato momento que eu mandei ele para ser solto, para um sítio, aí eu entendi que agora ele estava livre. Essa ideia de uma isca ou de um chamariz é a mesma ideia que os falsos mestres usam para pegar e atrair as pessoas para apoiar as suas causas. Eles te enganam, nos enganam, ou para acreditar naquilo que eles fazem, como seus falsos milagres, sua mentira, nas falsas promessas e na sua falsa prosperidade. Ah, se você doar aqui R$50, você vai ganhar 100. Ah, se você doar aqui um carro pequeno, você vai ganhar uma Hilux. Ah, se você comer um pedaço da minha gravata, você vai ser curado do câncer. E o nosso Deus, ele não é Deus de troca. Você sabe o que significa essa palavra chamariz? Aqui é a mesma ideia que é aplicada no verso 19. Chamariz é uma palavra com vários significados, mas basicamente se refere a algo ou alguém que serve para atrair ou chamar a atenção de outra pessoa ou de outro animal. É aquela ideia, ei, olha, todo mundo vai olhar para mim. O chamariz é alguém que vai chamar a tua atenção. Ei, entra aqui é o canto mais barato, compra isso, ó, que está em conta. É aquela ideia da feira. Tu está numa feira, aí aqui a maçã está mais barata, a goiaba. É um chamariz. Por exemplo, o significado é uma ave de chamar. No contexto da caça, o chamariz é uma ave treinada para atrair outras aves para a armadilha. Muitas vezes eles usam uma arapuca e usam uma ave fêmea. Aí ela começa a cantar, estalar, e o pássaro macho vem, aí tenta entrar dentro da gaiola e cai na armadilha. Alguns caçadores também usam instrumentos hoje, devido à tecnologia. Instrumento de som. Também pode se referir a um instrumento que imita o som de uma ave para atrair para a armadilha. A isca ou engodo é um sentido mais amplo de chamariz. Pode ser qualquer coisa que serve para atrair ou chamar a atenção, como uma pessoa, um objeto.
ou uma estratégia para atrair e enganar. E essa mesma ideia, os falsos mestres, os falsos apóstolos vão usar. Eu fui em uma igreja com um colega, eu acho que eu já contei isso outra vez, uma igreja grande, existe até hoje essa igreja, uma igreja imensa. E estava com poucos meses que ele tinha saído de uma separação. Aí lá o pastor orou e disse que Deus tinha revelado a ele que tinha um homem ali que estava passando por um momento difícil, tinha se separado. E a igreja tinha mais de 300 pessoas. O Senhor manda te dizer que tu se levante e venha aqui à frente para a gente orar por ti. Aí ele quis se levantar, eu segurei ele. Tenha calma, não vai agora não. Se levantou bem uns 5 ou 10. E ele disse, não, o Senhor está me dizendo que falta mais um. Se levantou bem mais uns 10. Irmãos, no meio de uma multidão de 300, 400 pessoas, sempre vai ter alguém que se separou há pouco tempo. Sempre vai ter alguém que vai estar enfrentando alguma dificuldade da falta de emprego, ou um problema de dor de cabeça, ou a aflição com a parte financeira, ou um parente que está doente, sempre vai ter. Se torna fácil usar um chamariz, uma armadilha, nenhuma multidão, que estão todas angustiadas, escravos dos seus pecados, da sua culpa, das suas más escolhas. A mesma imagem aqui é usada em Tiago, capítulo 1, verso 13. Acompanhem comigo. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, nos diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, pelo quê? Pela sua própria cobiça. Quando esta atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. É pela sua própria cobiça. Uma vez eu conversando com o irmão Pedro, filho do irmão Luiz, aí ele me falando de um golpe que as pessoas davam quando vendia uma casa que vale 500 mil, aí o vendedor botava ela para vender por 200 mil. Aí a pessoa que comprava, ia lá e comprava, depois descobria que era um golpe, estava com documento falso, com tudo falso. Aí ele falou algo que eu guardei isso para mim. Você só cai num golpe desse, na armadilha, porque a tua cobiça fala mais alto. Porque já é para tu estranhar. Já é para tu achar estranho. Quando o chamariz, quando a armadilha ali na Arapuco é algo grande demais. E é essas armadilhas que o diabo usa. Qual é a armadilha que o diabo usa para te desviar de um casamento fiel? Ele coloca uma mulher ou um homem fantástico e vai trabalhar em cima daquilo que está ferindo o teu casamento. Às vezes é a parte financeira, às vezes é briga por ciúme, às vezes é briga porque o dinheiro não está dando para nada e a mulher cobra de um lado, o homem cobra do outro. Aí ele bota alguém que praticamente não tem problema nenhum. É uma pessoa santa. É uma pessoa que não tem problema nenhum. Então já é para tu ficar esperto. Todo casamento é perfeito? Não. Todo casamento tem a sua luta constante. Todo. A isca, ela engoda.
Em Tiago ele mostra que a tentação é como um chamariz da armadilha. Lembra-se de Satanás? Ele não pode nos pegar, a menos que tenha uma boa isca para nos atrair. O que foi que ele prometeu a Eva e a Adão, lá em Gênesis 3? Se comesse o fruto da árvore proibida, eles se tornariam como Deus. E eles morderam a isca e caíram. Porque eles queriam ser como Deus. Que tipo de isca os apóstatas e os falsos mestres vão usar e usam para pegar as pessoas? Eu vou falar de 2 tipos essa noite, com o tempo que me resta. Uma delas eu já fiz uma boa introdução. Em primeiro lugar, eles oferecem a liberdade. O ser mais caro de nossa época, de nossa era, é a liberdade. É possível que se trate de uma perversão da graça de Deus. Eles querem transformar em liberdade a graça do nosso Senhor. Lembre que tanto Pedro como Judas trabalham esse mesmo assunto, nos alertando dos falsos mestres. Olhe lá em Judas, verso 4, o que é que nos diz? Judas, verso 4. Porque certos indivíduos se introduziram dissimuladamente, os quais já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, nega o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Introduziam, eles se levantaram do nosso meio. Em outras palavras, que eles querem argumentar que vocês são salvos pela graça, então vocês têm a liberdade de fazer o que quer. Se eu aceitei Jesus, se eu estou na igreja, eu sou um salvo, e não se perde a salvação, então eu posso fazer o que eu quiser. Eles querem corromper a graça. Esse é o pensamento que eles querem passar. Neste versículo, Judas adverte sobre a infiltração de indivíduos na comunidade cristã, que de maneira dissimulada promove uma distorção da graça de Deus. O uso do indivíduo, homens ímpios, reforça que não é essa ideia de que se perdeu a salvação, mas é essa ideia que eles nunca foram salvos. Tem pessoas que passam a vida toda dentro da igreja, mas não reconhece a graça de Deus, não reconhece o que Cristo fez, passa a vida toda se enganando e tentando enganar os outros, tentando usar o seu exemplo para poder engodar e enganar os outros. Por isso que ele usa aqui esse termo de indivíduos, homens ímpios, reforça que não são apenas seguidores passivos, mas ativamente destruindo a imagem da graça e transformando em libertinagem. A estrutura gramatical aqui conectam diretamente os atos destes indivíduos com o juiz, que está prestes a ser levantado para julgar a vida deles. Que eles não vão passar impune do julgamento da justiça divina. E ele sabe disso, mas mesmo assim continua tentando corromper a igreja, mostrando uma falsa liberdade.
Irmãos, a transformação da graça em libertinagem implica numa interpretação errada da liberdade cristã. A liberdade cristã não é nos dada para esse fim. Ao contrário, a liberdade cristã é nos dada para nos ficarmos mais atentos, ligados. A liberdade cristã nos leva a uma santidade, nos leva a uma vida transformada, cheia da graça de Deus. Esse é o entendimento. E esses indivíduos querem passar para a igreja uma liberdade perigosa, uma liberdade que nos afasta de Deus e da sua presença. Querem mostrar apenas flores. Pode observar que muito deles não apresenta o pecado, apresenta apenas prosperidade e uma vida limpa, uma vida plena. E as lutas, e as dificuldades, eles só querem ensinar que vamos enfrentar tudo bem quando aceitamos Jesus. Não, quando aceitamos Jesus, vamos enfrentar dificuldades, mas vamos crescer diante de Deus. Porque é em meio da dificuldade que observamos a presença de Deus mais próximo. É em meio a renunciar ao nosso próprio ego que vamos crescer em Cristo Jesus. E por fim, esses indivíduos, ao negar a graça de Deus, eles estão negando a soberania de Cristo, que é uma abordagem perigosa para a fé. Pois negando o senhorio de Jesus, eles substituem a própria essência do cristianismo, porque nós só conseguimos ter essa liberdade com a graça de Deus em nossa vida. Se isso for tirado, nunca vamos ter essa liberdade. Aqui Judas e Pedro não apenas descreve a situação, mas também convoca a igreja, os leitores, a permanecerem vigilantes, firmes na verdadeira doutrina, que é essa que liberta do pecado, que é essa que nos traz verdadeiramente uma liberdade em Cristo Jesus. Em segundo lugar, além deles oferecerem uma liberdade, também seduz com realizações falsas. É aquela ideia que eles te prometem algo que não vão cumprir. É aquela ideia que eles te prometem um mundo cheio de glória e de vitória. Mas não existe vitória sem luta. Não existe. Não existe liberdade para quem estava livre já. Não, a liberdade é para aqueles que estavam presos. Aqui eles tratam-se de uma das palavras-chave de nossa geração. Ao longo de expressões como fazer coisa certa, ou fazer a coisa que ao seu modo, é interessante analisarmos as gerações, estudando sobre isso, fiquei muito ligado ao entendimento dessas novas gerações. Uma geração que não quer tanta responsabilidade, mas querem liberdade para as suas realizações. Pode observar que logo que nós queremos, quando atingimos 13, 14, 15 anos, é completar logo os 18 anos. Ah, quando eu tiver 18 anos eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Eu vou ser dono do meu nariz. Não é assim? Ah, o meu pai não vai mais me empatar de ir ou vir para onde eu quiser. Ah, eu não vou ter horário para chegar. Ah, perceberam isso? Não é assim? É logo que os filhos pensam. Você também pensou isso. Eu também pensava isso. Meu pai dizia, 10 horas é para estar em casa. Eu entrava zangado, porque ele dava só um assovio. Se eu não chegasse no segundo assovio, eu já descolava. Naquela época não tinha as coisas que tem hoje, que prendia o jovem dentro de casa. Só sei que eu entrava com raiva, chateado. E logo eu passei de altura, eu passei logo do meu pai, que meu pai é pequeno. Aí eu passava encarando ele, ó.
Aí ele olhava para mim, abaixa a vista, tu não fica me encarando não, viu? Aí eu deixo, um dia eu vou ficar de maior. Aí ele, como é, Adriano? Eu, não, nada não, pai, nada não. Só que eu entrava no quarto zangado, um dia eu vou ficar de maior. Um dia quero ver quando ele mandar eu ir para dentro. E hoje eu lamento. Eu queria, como eu queria, ter o cuidado e o zelo do meu pai, da minha mãe. A responsabilidade. Uma geração que não quer tanta responsabilidade, mas quer liberdade. Uma geração que não quer tanta cobrança, nem cobrança pessoal, nem uma cobrança para uma vida espiritual. Vamos explorar como diferentes gerações pensam, nesse meu tempo que me resta. Lembre-se da geração Y. Essa geração são os nascidos entre 1985 a 1999. Eu me encaixo nessa geração. Ela foi conhecida como aquela que valorizava a experiência mais do que as coisas materiais. Tudo que importava para a gente naquela época era a experiência. A experiência do baile funk, naquela época era baile funk. A experiência de estar numa pracinha tendo festa de São João. Muitos aqui não sabem nem o que era baile funk. O que importava para pessoas dessa geração era viver uma boa experiência e não juntar valores materiais, mas viver o momento. Nós estávamos sempre dispostos a mudar de profissão. O importante era encarar uma experiência nova para cada trabalho. Aparecesse um trabalho que você julgava ser melhor, não importava o valor aquisitivo, a gente trocava com muita facilidade. Quem era dessa geração lembra. Aí também tem a geração Z, né, que é de 2000 até 2010, ou a geração Alfa, e hoje também eu não conhecia essa, conheci agora essa semana a geração Neném. Nem querem trabalhar e nem estudar. Essa eu não conhecia não, mas tem, a geração Neném. Ou a geração Nutella, né? Muitos já chamam assim, mas também a geração da tecnologia. São os nascidos até 2000, de 2010 em diante. É uma geração que é reconhecida ou querem ser reconhecida por fazer multitarefas, independentes e exigentes. Para eles fazem tudo. Eles valorizam a flexibilidade e a autonomia no trabalho. E muitos buscam fazer uma diferença positiva no mundo. Querem ir para as ruas protestar com as suas bandeiras e muitas vezes com seus corpos, mostrando seus corpos nus. Querem protestar com as suas tatuagens. Aquele que a costa fechar melhor, é a mais bonita. Eu fechei um braço com a tatuagem. É uma geração que ela quer se mostrar não só mais para si próprio, não se olhar no espelho e se achar bonita, mas quer se mostrar para o mundo. São exigentes com o tipo de trabalho, não querem tanta cobrança nem na vida profissional e nem na vida pessoal, e muito menos cobrança em uma vida espiritual. Não querem. Essa geração, juntas com a geração da tecnologia, ainda estão se desenvolvendo, mas já mostra sinais de uma corrupção que parte de dentro para fora, nas suas decisões e nas suas escolhas, e também na maneira de se rebelar. Se rebela com muita facilidade. Mas quem são uma geração muito acomodada, não quer fazer muita coisa para o desenvolvimento pessoal e nem para o crescimento, mas querem ter liberdade de fazer tudo o que querem. Para essa geração, as realizações, o sucesso, frequentemente é medido pela satisfação pessoal e não profissional. Eu quero fazer o que eu gosto, não o que dá dinheiro. Eu quero fazer aquilo que eu posso fazer o que eu quiser.
É por isso que eles hoje não buscam mais, ou até critica, ser CLT. Não querem mais ficar preso a empresa nenhuma. Prefere fazer apenas alguns contratos. Mas essa liberdade não lhe traz tanta responsabilidade ou cobrança. Eu sei, irmãos, que é difícil. Já estou vendo a Iana ali olhando para mim com os olhos virados quando fala de gerações. Mas eu sei que é difícil falar de cada geração. Todas as gerações enfrentam desafios. Tanto a minha, como a do passado, como a de agora. Um desafio de adaptação. As mudanças tecnológicas e social. Sempre vão enfrentar. Mas a geração de hoje tem se tornado muito mais fechada para o Evangelho, para o entendimento que há um Deus acima de nós, que há um Deus que temos que prestar conta no final de tudo. Essa geração tem fechado os olhos para o nosso Deus. Infelizmente, esses falsos mestres utilizam essas incertezas que pairam sobre a mente e a vida dessas gerações para afastar eles do Evangelho. É por isso que as igrejas hoje não são mais repletas de jovens, como era no passado. Não. Esses mestres falam, eles dizem: a vida cristã que a igreja oferece é antiquada, é obsoleta. Temos um novo estilo de vida que lhes dará mais realizações e que você precisa nos juntar a nós, porque você vai encontrar uma verdadeira liberdade, vai encontrar a sua identidade. É por isso que as megas igrejas estão lotadas de pessoas que não precisam passar por essas transformações, não precisa estar modificando a sua vida, não precisa estar renunciando o seu próprio eu para ter uma vida de santidade, para ter uma vida digna diante do Senhor. Em outras palavras, os falsos mestres querem passar para essa geração que não necessita de renúncia para seguir a Deus. Que não necessita de obediência para seguir a Cristo. Que não necessita se congregar para seguir a Cristo. Que não necessita de oração, de fé, ou da palavra de Deus, ou de uma vida santa, uma vida quebrantada, uma vida transformada. Que você pode vir do jeito que tiver. Isso é verdade, isso é fato. Mas você vai ter que renunciar os seus prazeres, o seu pecado, para ter uma vida digna diante do Senhor. Eles querem passar que não necessita de orientação pastoral, do acompanhamento de um pai ou de uma mãe, ou de um conselho de uma pessoa mais madura, mais experiente, de uma fé equilibrada. É isso que eles querem passar. Mas, irmãos, muitas dessas gerações estão se escondendo nessas igrejas grandes. Irmãos, não existe isso. Não existe uma ideia de amar a Deus, reconhecer o que Ele fez na cruz e você não se doar por esse amor, por essa causa. Não existe essa ideia de amar a Deus e não se submeter a Ele, a Cristo. Só Ele que é capaz de nos dar uma libertação verdadeira, uma vida autêntica. E essa vida, ela só é alcançada com renúncia. É renunciar ao seu eu, o seu ego, o homem que reina em ti, o pecado que te escraviza. O propósito da vida cristã não é encontrar a nossa liberdade, mas sim encontrar o nosso Senhor Jesus. Esse é o propósito. Amém? E não conseguimos
encontrar Ele se não olharmos verdadeiramente para dentro de nós e quebrar aquilo que tem que ser quebrado, mudar aquilo que tem que ser modificado. É olharmos e entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que recebe do jeito que tu está, mas é um Deus que vai transformar a tua vida, que vai te livrar dessa falsa liberdade. É você verdadeiramente ter uma vida, uma estabilidade em Cristo Jesus. Aí sim, você vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas. É o sucesso em uma boa profissão. É o sucesso no casamento. É o sucesso como um bom pai, um bom marido. É o sucesso na tua vida pessoal. E tu vai entender que o mundo não mais te escraviza, porque tu é livre em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. E agradecer a Ele pela sua palavra em nossa vida. Senhor Deus amado, Pai eterno, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Cumpre, ó Deus, em nossa vida, Senhor, o teu querer, a tua graça. Nos ensina, ó Deus, a cumprir, ó Deus, a tua vontade, Pai. Quebra, ó Pai, aquilo que tem que ser quebrado. Modifica, transforma, ó Deus, aquilo que tem que ser transformado. Pai, que verdadeiramente, ó Deus, não venhamos, ó Pai, cair na isca do maligno, ó Deus. Cair na isca, ó Deus, desses falsos mestres. Cair na isca, ó Deus, dessas pessoas que têm se levantado, te dando mau testemunho, ó Deus, em nossa sociedade. Mas que verdadeiramente nós venhamos querer viver uma vida santa, digna, uma vida com renúncia, uma vida que verdadeiramente venhamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nos leva, ó Deus, para os nossos lares em paz. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E a igreja do Senhor diz... Amém, amém. Desde já, boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um.